A maneira como Deus me atingiu não foi diante de uma convocação religiosa. Eu tinha realmente sede de Deus mesmo, então eu lia a Bíblia, devorava assim. Acho que foi no final de 74, eu estava na mecânica. E a minha namorada convidou, porque alguém a convidou para a reunião da BU, nós fomos nós dois. E nunca mais saltamos, então eu fui o primeiro da minha casa e a minha namorada foi a primeira da casa dela, que se converteram. E nos 3 primeiros anos se converteram 15 pessoas na casa dos meus pais. A reunião realmente eles estavam discutindo problemas administrativos, não me lembro quais eram, mas não era uma reunião típica. Eu entendi, eu não sei porquê, são as coisas de Deus. Mas eu achei que tudo aquilo era verdade. Eu chamaria mais assim de acordar, porque eu acho que Deus já vinha trabalhando antes. Eu já estava preparado, né? Tanto que quando ouviu, para mim, aqueles problemas que estavam discutindo ali naquela reunião administrativa, minha cabeça começava a funcionar querendo resolver os problemas, né? E aí eu fiquei logo no grupo e pouco depois já estava assumindo funções no grupo, fui tesoureiro do grupo, depois fui tesoureiro uns 2 anos na região Nordeste. Em 85 nós decidimos mudar para Brasília e estava coincidindo com uma grande crise do movimento. Mas quando nós chegamos em Brasília, o grupo IABU começou a reunir lá em casa, reuniu por 15 anos lá em casa. Então também foi uma das motivações, né? O motivo Brasília estava fraco, precisava de apoio. E a Jerusa, que trabalhava no escritório naquela época, sugeriu o meu nome. Era muito difícil operacionalmente, principalmente naquela época, as passagens de avião eram impraticáveis para você ir para São Paulo. Mas mesmo de Brasília era contramão. Aí o Paul Fresto me ligou, pedindo para eu aceitar, para manter a paz no movimento. E eu fiquei na dúvida por causa da Luzia, que eu não queria sobrecarregar, já estava com os filhos todos pequenos. Mas ela disse, aceite que eu ajudo. E aí, o que era que eu fazia na reunião de diretoria? Eu saía 6 horas de Brasília no ônibus, chegava no Tietê, ia para a reunião. Aí, 7 horas eu pegava o ônibus de volta para Brasília para estar na escola dominical domingo de manhã. Mas eram as aventuras assim interessantes. Mas nesse processo, como a diretoria é muito um colegiado e tem a conversa, e tinha lá o Dr. Douglas, o Braulio, todo o pessoal do Billzinho, tinha o John Griffin, tudo ali que se reunia junto. Quando eu cheguei naquela época, o Ziel estava acabando de tomar posse como secretário-geral. Então era uma equipe e onde eu tive muito que aprender. E quando eu cheguei eu tinha 30 anos, né? Então e sem aquela vivência mais do movimento em nível nacional, chega aquela pessoa novinha, cheio, achando que tem tudo que é resposta, né? Cheio da autoconfiança e de repente nós vamos ter que lidar com esse menino aqui. Mas e aí a gente foi aprendendo. Então a diretoria para mim sempre foi uma escola. Como conviver tantas pessoas diferentes, desde o estudante até o profissional, desde o profissional do mercado de trabalho, da indústria, até o profissional acadêmico. Tanta gente de outros países e tal, e como lidar com a uniformização das decisões. E para mim foi fundamental mesmo. E ao mesmo tempo, quando eu cheguei em Brasília, 1 ano depois eu já era presbítero da igreja. Então eu juntava as experiências da ABU, que ajudava no conselho da igreja, e do conselho da igreja, que ajudava na ABU. E isso foi trazendo para a vida, para a minha vida profissional, para a minha relação com os meus filhos. Eu nunca fiz um IPL. Então eu achava engraçado que eu era chamado para falar no IPL, mas sem nunca ter feito um IPL. Porque eu trabalhava. E como eu trabalhava, 8 horas e tinha os filhos e tinha tudo, para poder me deslocar por um tempo desse, era muito difícil. Num certo sentido, eu fui paralelamente formado, não é? É como se eu tivesse a última semana prática do IPL constante na minha vida, né?